Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula, certo? Nessa vez a gente vai estar falando de matrizes. Mas antes de estar falando da parte prática, vamos estar dando uma olhadinha aí na teoria. O que significa matrizes? Vamos lá. Matrizes são estruturas matemáticas organizadas na forma de tabela com linhas e colunas, utilizadas na organização de dados e informações, certo? Então, se são estruturas feitas, criadas na forma de tabelas por linhas e colunas, como são colocados os elementos para estruturar essas matrizes? Vamos lá, certo? Eu tenho aí o A e J, que é o elemento, certo? Para formar essa estrutura aí. Onde o I significa a posição da linha, J a posição na coluna, certo? Então, vou ter a posição da linha e da coluna desse elemento aí. Vamos ver na prática. Exemplo, eu tenho uma matriz, primeira linha, segunda linha. Primeira, segunda e terceira coluna. Tá? Então, eu tenho aí uma matriz 2 por 3. Certo? Primeiramente, eu boto a quantidade de linhas, eu coloco a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Vamos lá. Se eu quiser saber a posição do A12, 1 é a posição da linha. Então, tenho a primeira linha. O 2 é a posição da coluna, então é a segunda coluna. Qual é o elemento que está na posição A12? Número 4. Certo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma matriz geral, certo? Onde eu tenho linhas. Então, a primeira linha sempre vai ser 1. M colunas. Eu posso ter infinitas colunas. E aqui eu tenho a primeira coluna, então sempre vai ser 1. E com infinitas linhas, N. Tá? Então, eu tenho um elemento que vai ser dado N linha, M colunas. Tá certo? Então, essa é a matriz aí, de acordo com a quantidade de linhas e colunas, tenho N, M. Agora, a gente vai ver alguns tipos de matrizes, certo? Eu tenho a matriz linha, que, como o nome já diz, vai ser uma única linha. No caso aqui do exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Como a gente já viu, a linha é escrita primeiro, então uma linha, 5 colunas. A matriz coluna vai ter uma única coluna. No exemplo aqui eu tenho 4 linhas. Como eu falei, primeiro se escreve a linha. Então eu tenho 4 linhas e uma coluna. Eu também tenho a matriz nula, quando todos os elementos são iguais a zero. Tá? Exemplo aí é a matriz 2 por 4, tenho duas linhas e 4 colunas. A matriz 2 por 2, também aqui no exemplo, 2 linhas e 2 colunas. Então, a matriz nula será quando todos os elementos são iguais a zero. Vamos continuar. Matriz quadrada. O que é a matriz quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Vamos exemplificar aqui. Ó. Tem a matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim vai, desde que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Aí eu tenho uma matriz quadrada.
Vocês podem estar se perguntando, mas se eu só tiver um elemento só, tá? Pode ser uma matriz, seria a matriz 1 por 1, tá? Então, a matriz 1 por 1 é o próprio elemento. Mas a gente vai estar analisando as matrizes de 2 por 2 em diante. Por quê? Porque a partir da matriz 2 por 2, eu tenho essas diagonais, certo? Toda matriz quadrada vai me dar uma diagonal. Essas que estão marcadas em azul é a diagonal principal. E a gente sabe que todo quadrado tem duas diagonais. Então, essas que estão marcadas em vermelho é a diagonal secundária, certo? Vamos lá. Vamos separar aqui uma das matrizes. Separei aqui a matriz 3 por 3. O que acontece? Quando eu tenho uma matriz quadrada 3 por 3, ou qualquer que seja ela, desde que seja quadrada, e eu tenho os valores nulos nessa parte de baixo, ou seja, na linha de baixo, a diagonal, formando assim um triângulo na parte de cima, ou seja, eu só tenho matriz nessa parte de cima, eu tenho uma matriz triangular. Como é na parte de cima e formou um triângulo, né? Tem uma matriz triangular superior. Se for o contrário, eu tenho uma matriz triangular inferior. Tá certo? Cuidado que a matriz triangular inferior, eu tenho os números nulos em cima, formando a matriz triangular embaixo. Mesma coisa, a matriz triangular superior, os números nulos são embaixo e a matriz existe somente na parte superior. Tá bom? Cuidado para não confundir isso aí. Se eu tiver uma matriz quadrada, onde os elementos nulos estão na parte inferior e na parte superior ao mesmo tempo, e eu só tenho valores na minha diagonal, essa matriz se chama matriz diagonal. Tranquilo, né? Mas se esses valores da diagonal forem todos 1, aí eu tenho a matriz identidade. Tá bom? Vamos lá, continuando. Igualdade de matrizes. Uma matriz só será igual a outra se tiver o mesmo número de linhas e colunas e todos os elementos de uma forem iguais ou resultarem nos elementos da outra. Tá? Não basta ter o mesmo número de linhas e colunas. Todos os elementos de uma têm que ser igual ou resultarem nos elementos da outra. Vamos ver isso aqui na prática, de novo. A, matriz A, 3 por 3. Matriz B também 3 por 3. Mesmo número de linhas, mesmo número de coluna. 3 por 3, 3 por 3. Só que os elementos de uma matriz têm que ser igual a outra, ou resultar no da outra. Vamos ver aqui. B, 2 menos 1 dá 1. É igual a de A? É, mesma posição, mesmo lugar, tá certo? 3 menos 3, 0. Raiz de 9, 3. Ou seja, os valores de B estão coincidindo com os valores de A. Tá? Ainda que eu tenha que operar eles aqui, fazer alguma operação. 4 dividido por 2 dá 2. Também dá 2. 3 mais 2, 5. Deu 5 também lá no A. Está igual. 7 mais 1, 8. Igual. 2 vezes 2, 4. Igual. 7 menos 1, 6. 18 dividido por 2, 9. Ou seja, a matriz B, os elementos da matriz B resultam nos elementos da matriz A. Então, eu posso dizer, e eles têm mesmo número de linha, mesmo número de colunas, então posso dizer que a matriz A é igual à matriz B, certo?
Vamos lá, soma e subtração de matrizes. A soma ou subtração entre matrizes só acontecerá quando as matrizes tiverem o mesmo número de linhas e colunas. Beleza, tá? E tal operação se dará elemento com elemento de acordo com a posição. Vamos ver isso aí na prática. Tem a matriz A e a matriz B. Repare que eu não estou falando de igualdade agora. Soma e subtração. Os elementos de A é diferente dos elementos de B, mas a quantidade de linhas e colunas são iguais. As duas matrizes são 3 por 3. Tá? Vamos lá. E diz o seguinte, a operação que eu tenho que fazer, ela é soma ou subtração e tem que ser dada de elemento com elemento. Ou seja, o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, e assim sucessivamente, para todos eles. Tá? Vamos ver aqui o exemplo aqui. Se eu somar a matriz A com a matriz B, vou gerar uma nova matriz, tá? Que vai ser o resultado dessa soma. Então, no caso aqui, chamei de matriz C. Então, como vai ser dada essa operação de soma? Vou pegar 1 mais 2, 0 mais 1, 3 mais 0, 2 mais 4, 5 mais 2, 8 mais 1, 4 mais 1, 6 mais 2, 9 mais 0. Esse vai ser o resultado sempre na mesma posição. Então, tem aí o resultado. Repare que as matrizes que foram somadas, 3 por 3, o resultado também vai ser uma matriz igual, 3 por 3. Beleza? Se fosse diferença, também. Então, vou pegar 1 menos 2, 0 menos 1, 3 menos 0, e assim sucessivamente com cada elemento na sua posição. Não tem problema o resultado ser negativo, tá? E também vai gerar uma matriz igual às que foram efetuadas. Beleza? Vamos lá. Observação. Se a soma ou subtração das matrizes resultar em uma matriz nula, dizemos que a segunda matriz é oposta da primeira. Exemplo aqui, ó, dada a matriz A, sua oposta será... Então, tem a matriz A, certo? O que acontece? Para eu ter oposta, uma matriz oposta, basta eu inverter os sinais. Tá? Eu vou estar invertendo os sinais. Por quê? Porque quando eu coloco menos, ou seja, eu vou negativar essa matriz, todos os elementos vão mudar de sinal. Então, se 1 é positivo, vai ficar negativo. 0 é neutro, mantém. Se o 3 é negativo, fica positivo. O 2 é negativo, fica positivo. O 5 é positivo, fica negativo. O 8 é negativo, fica positivo. 4 positivo, fica negativo. O 6 negativo fica positivo. E o 9 positivo fica negativo. Certo? Vamos fazer uma operação aqui. Se eu somar a matriz A com essa outra matriz, que até então eu não sei se é oposta ou não, e o resultado for uma matriz nula, aí sim eu posso ter certeza e dizer que essa matriz que foi feita a operação com a matriz inicial A, ela é oposta, certo? Então, eu peguei uma matriz, foi dada, e fiz a soma ou subtração. No caso aqui a gente fez a soma. Resultou numa matriz nula, essa matriz que foi feita a operação é a matriz oposta, tá certo? Se fosse uma operação aqui de subtração, essa matriz não seria oposta. Como é matriz, como foi feita a operação de soma, de adição, essa matriz aqui é oposta porque resultou em uma matriz nula. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato através da plataforma, tá certo? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.